que pé tá a direita? Em que pé tá a direita? O senhor Carlos Bolsonaro, o senhor Jair, quando cedeu, eles inauguraram, tá, algo muito novo, que é o entendimento de que a direita, se tomar hate nas redes sociais, vende até a mãe. Os caras colocaram o Tarcísio, que é o principal soldado deles, na linha de frente e deram um tiro nas costas dele, como eles fizeram lá sobre a questão do voto nulo. O que esses caras fizeram com o Tarcísio, eu nunca fiz com meus inimigos. E o cara é aliado, é um deles. Não se trai os caras. E eles fizeram isso. Nicolas fez, Carluxo fez, Flávio fez. Fizeram isso com o maior soldado deles, o governador de São Paulo. Coisa de canalha, tá? Coisa de canalha. Eles passaram um péssimo sinal. Porque os sinais que eles passaram foi que eles são fracos e 2, que eles são traiçoeiros. 2 características que não são nem de líder nem de homem. Homem que é homem, tá? Homem que tem hombridade, que tem honra, não trai o parceiro, não trai o seu aliado e nem se deixa derrotar por frivolidades, tá? Eles estão jogando no erro do Marçal. Eles vão aguardar o Marçal cometer erros pra falar pro público: eu avisei, não presta. E aí, se o público se desencantar com o Marçal, aí eles vão bater no Marçal e aí eles afundam o Marçal. Podem crer, vocês estão nos assistindo, vocês podem escrever que é essa a estratégia que eles estão adotando. A estratégia de ficar quieto, e aí vem o erro. Confesso que existe algum mérito nessa estratégia. Porque se, vamos supor, o público se enamora pelo Marçal agora, e agora o público bolsonarista está apaixonado pelo Marçal. E aí, nesse período, os Carluxos e companhia batem muito, eles vão falar: vocês estão de picuinha, vocês estão de mimimi. E aí, quando for necessário dar uma porrada pra tirar, aí vai falar: eu não vou ouvir, porque vocês estão querendo só dividir a direita. As pessoas são tomadas de infantilidades, de afiliações das mais idiotas, tá? Virou o tipo de relação, o bolsonarismo, vamos dizer, uma relação em que ninguém confia em ninguém. Em que todo mundo sabe que o cara ao lado tá com uma faca pronto pra te apunhalar se você ficar de costas. Então ninguém fica de costas pra ninguém. Só um ou outro que vai ficar, mas isso é outra história, né? Então, não dá, galera. Não dá. Assim, como grupo político, eu acho que o que o Marçal gerou pra eles foi uma demonstração de que todo mundo questiona em silêncio a liderança do Bolsonaro e que se houver um meio de tirar essa liderança do Bolsonaro, eles vão tirar. Tá? E isso faz com que os Bolsonaro fiquem desconfiando de todo mundo, só que ao mesmo tempo eles não dispõem de poder para gerar danos naqueles de que eles desconfiam, e aí eles ficam numa guerra fria. E a guerra fria do aguardar a falha. Então assim, toda vez que pintar uma falha, um vai meter a faca no outro. Todo mundo vai ficar com muito medo de cometer algum tipo de erro que leve a um cancelamento, tá? Isso é o pior. Imagina você viver isso, imagina você ser uma liderança do MBL. Uma liderança do MBL, um ajuda o outro, um adora o outro. Um torce pela campanha do outro. Os nossos candidatos ficam compartilhando proposta, ficam compartilhando coisa. A gente tem um grupo com os candidatos nossos, né? O sucesso pessoal vem antes da proposta do grupo, tá? E aí, cara, não vai a lugar nenhum. Não tem como ir. Não tem como ir. Então, quem acha que o MBL, por exemplo, é um grupo autoritário, né? Porque o MBL é centralizado e o MBL não tem divisionismo, não é exatamente sobre isso, porque a nossa cultura não é baseada em medo e autoritarismo. Na verdade, essa é a cultura deles. A cultura deles é baseada nisso, e é por isso que ela se racha. A nossa cultura é baseada em legitimidade. A nossa cultura é baseada na seguinte coisa, tá? Se eu precisar ficar até o último dia aqui fazendo live, brigando contra os inimigos dos nossos candidatos, eu vou fazer, a gente vai trazer a rejeição toda pra gente aqui. Se precisar fazer, o Arthur vai fazer, o Kim vai fazer, o Guto vai fazer, porque não tem essa. Agora eu vou ferrar aquele cara que eu não gosto dele. Não tem. Se um dia surgir uma pessoa que vai agir desse jeito no MBL, essa pessoa será expulsa do MBL. Entendeu? Expulsa. E na missão, como é que vai ser? Mesma coisa. Na missão, expulsa como muitos já foram, inclusive. Como muitos já foram. Sempre vinha o politiqueiro no MBL. Cara, a gente tem um radar pra politiqueiro, ó. Rua com politiqueiro. Outra coisa, vai ser assim. Nós temos um caminho. Nós temos um livro amarelo, não existe outro livro amarelo. É um caminho. Nós temos um programa, nós vamos respeitar o programa que nós vamos construir, nós vamos respeitar o sonho e a forma, porque a forma é tão importante quanto o conteúdo. A forma, inclusive, qualifica o conteúdo, né? Os meios qualificam os fins, né? Então, é sobre isso, É sobre isso. Nós não vamos padecer desses mesmos problemas do bolsonarismo. E eu tenho uma notícia boa para quem nos acompanha. Assim como o bolsonarismo está sendo alvo de uma infiltração do Marçal e eles não estão sabendo como lidar, no ano de 2017, depois do ano de 2019, a gente teve infiltração bolsonarista no MBL. E nossa reação foi muito, muito, muito clara e muito dura. Nós fizemos o que os bolsonaristas na época chamaram de expurgos, né? Que era o seguinte, o sujeito entrava... Eu procurei agora de curioso. Tá.
Tá, enfim. A gente fazia expurgo, assim. Eu basicamente ouvi assim, entendi. Entrou um monte de bolsonarista, eles querem tomar uma determinada região do MBL. Vocês não são MBL, vocês são Bolsonaro querendo usar o MBL. Vocês estão todos fora. E aí foi ali que surgiu uma raiva generalizada com relação à minha pessoa. Porque eu sempre fui o cara no MBL que nunca deixei isso acontecer. Falei, isso não vai rolar. Então sempre tinha surtos de pessoas que bolsonarizavam, tinham surtos de oportunismo. E eu sempre ficava com o papel de fazer essas expulsões. E aí surgiu, vamos dizer, uma fama de que o Renan é um cara escroto e tal. E a real é o seguinte, se é pra defender o meu grupo, eu vou ser escroto mesmo, tá? Não vou ter dó. Mas não com gente boa, mas sim com invasor. E com gente boa. Gente boa é espaço, trabalho conjunto, amizade. Amizade. É isso. E aquela coisa que a gente sempre faz avaliação, que é, se tá disposto a andar no deserto com a gente, né? Lembre-se o seguinte, existe a escravidão no Egito. Se tá disposto a cruzar o mar... Se você acredita que o Mar Vermelho vai se abrir, é que você tá disposto a cruzar o deserto. Este é o meu lema. Se você imagina que uma hora o Mar Vermelho vai se abrir, é porque você está disposto a cruzar o deserto. E lembrem-se que o deserto foi cruzado depois. Eles ficaram rodando no deserto depois de cruzar o Mar Vermelho, tá? Então, é isso. Eu só quero os jovens, homens e mulheres que fazem parte do nosso time, que estejam dispostos a andar no deserto.